Olá, bom dia a todos. Hoje gostaria de falar convosco sobre os altos e baixos da fé. Na verdade, todos aqueles que confiam em Deus, eles não confiam durante a sua vida sempre de igual forma em Deus. A nossa fé tem altos e baixos. A nossa fé pode ser mais intensa ou menos intensa. O nosso relacionamento com Deus vai ditar essa confiança. Na verdade, Jesus disse: tenham fé em Deus. E nós sabemos que aquele que se aproxima de Deus, ele deve crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que busca a Deus deve saber que Deus é real e que Deus abençoa aqueles que o buscam. A Bíblia diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a nossa fé pode passar por vários estágios. A nossa fé pode estar mais em cima ou mais em baixo. E eu penso que aquilo que vai determinar o nível da nossa fé é a forma como nós buscamos a Deus, como nós nos relacionamos com Deus, e isso vai fazer com que a nossa fé cresça ou diminua. Por exemplo, Pedro é um exemplo paradigmático disto. Pedro, a dado momento, ele entra sobre as águas, ele anda sobre o mar, mas noutro momento Pedro sente o vento e Pedro teve medo. Então, no mesmo episódio, nós vemos como a fé de Pedro oscila, como ele tem uma grande fé e é o único homem, depois de Jesus, que anda sobre as águas, mas depois ele vê as circunstâncias e ele tem medo. E vemos ali a humanidade de Pedro, não é? Por outro lado, Pedro também é um exemplo paradigmático, porque a dado momento Pedro diz: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ele deposita uma alta confiança em Jesus, o Filho de Deus. Mas noutro momento nós vemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. O galo cantou 2 vezes e Pedro já tinha negado Jesus 3. Nós percebemos que o mesmo Pedro, que tem esta afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo Pedro que depois vai negar Jesus e sai amargurado e em lágrimas. Então a nossa fé pode oscilar em função da circunstância que vivemos, em função da forma como nós buscamos a Deus. E hoje eu gostava de trazer para vós um exemplo de um rei de Judá, em que nós vemos uma grande fé deste rei. Nós vemos que ele é um bom rei de Judá. A Bíblia diz que ele é um bom rei de Judá. Ele reinou durante 41 anos. E ele começa muito bem, ele faz coisas necessárias, ele aboliu a adoração a outros deuses, e esse rei chama-se o rei Asa. O rei Asa, ele vem depois de Abias, ele era filho de Abias, e Abias filho de Roboão, e diz que Abias, pai de Asa, foi um mau rei, reinou 3 anos, mas Deus, por amor de Davi, ele colocou uma lâmpada em Judá, e essa lâmpada é o filho que vem a seguir, é Asa, mas essa lâmpada é Cristo. A lâmpada, a luz do mundo, nós sabemos que é Cristo. Então, falando de Asa, nós vemos que a fé de Asa em Deus nem sempre foi de igual forma. Ele começa muito bem, ele tem 10 anos em que Judá cresce, Judá é fortificada, a idolatria é abolida e ele leva o povo a buscar a Deus. Uau, extraordinário! Ele levou o povo a buscar a Deus. Ele conseguiu uma reforma, uma reestruturação. Judá, melhorou substancialmente. E há uma batalha entre os etíopes e Judá, e imaginem, a Bíblia diz, no primeiro livro de Reis, no capítulo 15, diz que eram 1 milhão de etíopes, 1 milhão de etíopes contra Asa e contra Judá. E diz que Asa buscou o Senhor e o Senhor feriu os etíopes. 1 milhão de etíopes com 300 carros. Imaginem bem, imaginem esta vitória retumbante de Asa diante dos seus inimigos.
Porquê? Porque Asa buscou o Senhor, porque Asa buscou a Deus, porque Asa levou o povo a buscar a Deus, porque Asa fez uma reforma. Então vemos que este homem confiava em Deus. Asa confiava em Deus. No entanto, ao longo da sua vida, nós vemos um declínio da fé de Asa. Nós, quando entramos no final da vida de Asa, e nós vemos isso no segundo livro de Crónicas, capítulo 16, nós vemos que Asa enfrenta um inimigo que era Israel. Baasa, o rei, vem contra Judá e o instinto de Asa, a decisão de Asa foi ir ao templo, tirar o ouro, tirar a prata e entregar ao rei da Síria, a Ben-Hadad, e fazer uma aliança com o rei da Síria. Asa já não buscou o Senhor como no início do seu reinado. Asa já não buscou o Senhor como contra os etíopes. Num momento muito difícil da vida de Asa, Asa busca o Senhor contra os etíopes. Noutro momento difícil, que é contra Baasa, mas ainda assim Baasa não tinha 1 milhão de soldados. Asa não buscou o Senhor. Asa confiou na solução humana. Asa confiou na racionalidade. Asa confiou naquilo que parecia bem, que era fazer uma aliança com a Síria e a Síria ajudá-lo contra Baasa, rei de Israel. Nós sabemos que esta solução até foi bem conseguida pela lógica humana. De facto, demoveu Israel contra Judá. Baasa volta, deixa Ramá. No entanto, nós vemos que o profeta do Senhor, Anani, entra diante de Asa e diz: porquê que tu não confiaste no Senhor como contra os etíopes? Porquê que nesta altura, no 36º ano do teu reinado, tu não continuaste a confiar em Deus? Porquê que não confiaste no Senhor? E vemos que Asa, apesar de ser descrito como um bom rei de Judá, ele termina muito mal. Ao 39º ano da sua vida, ele é assolado por uma doença nos pés e diz a Bíblia que ele buscou antes os médicos do que ao Senhor. Como é que está a nossa fé? Será que nós continuamos a confiar no nosso Deus como no início? Será que nós deixamos o primeiro amor? A Bíblia diz: não abras mão da tua confiança em Deus, porque Ele tem um avultado valor. Não voltes para trás. Continua a confiar da mesma forma como no início. Nós vemos bons reis de Judá que fizeram coisas extraordinárias, que são descritos como bons reis, mas a dado momento da sua vida, eles não confiaram no Senhor. Josafá faz uma aliança com Acabe. Josias coloca-se numa batalha com os egípcios que não era sua. Ezequias, no seu orgulho, vai mostrar os tesouros aos babilónios. Uzias engrandeceu-se e entra no santuário para oferecer incenso. A nossa fé no Senhor causa uma dependência contínua nele. A nossa fé causa obras que agradam ao nosso Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Façamos aquilo que Jesus disse: tenham fé em Deus. De facto, a fé no Deus verdadeiro vai significar o sucesso da vida cristã. Deus te abençoe poderosamente.